Estamos ao vivo. Boa noite, pessoal. Boa noite. Pessoal, não estranhem a minha presença aqui. Hoje, infelizmente, a Priscila não ficou bem, a Priscila não está boa, está com uma virose aí, então já peço de antemão para o pessoal mandar boas energias para ela melhorar o quanto antes. E algumas pessoas aí me conhecem do chat, né? Os moderadores, alguns inscritos aí. Mas para quem não me conhece, eu vou me apresentar. Meu nome é Washington. Eu sou o companheiro da Priscila aqui nessa jornada, companheiro de vida, de trabalho, de missão, né? E eu sempre estive aí nos bastidores do Bosque Sagrado, né? Colocando aí, trabalhando para colocar tudo no ar, auxiliando a Priscila aí no que ela precisa. Então, hoje, como não seria possível ela apresentar, eu vou estar apresentando esse programa no lugar dela. O professor Wagner aceitou, topou esse bate-papo, porém, o tema da live que seria tratado hoje vai ser deixado para uma próxima oportunidade, tá, pessoal? A gente vai fazer um papo solto aí, um papo solto com o professor Wagner. Então, vamos responder as perguntas aí do chat. Quem tiver pergunta para mandar para o professor Wagner, pode mandar suas perguntas, tá? Porque o tema da live seria interessante com a Priscila, porque ela tem muito relato, né, pessoal? Como diz o nosso amigo Júlio Sacracenda, a Priscila tem sabão no perispírito, né? Então ela sai aí quase todo dia em projeção, tem muita projeção para contar. Então seria legal essa troca com o professor Wagner sobre o tema de hoje. Então o tema de hoje a gente vai deixar para uma próxima oportunidade. E hoje vamos estar fazendo um papo solto aí, vamos conversar com o professor Wagner. Então aproveita, viu, pessoal? Mande suas perguntas. E quero dar mais um recadinho aqui também, que na próxima semana, no dia 24, o Marcos Tadeu vai estar aqui. Espero que até lá a Priscila esteja bem para essa live. Com certeza vai estar, né? Para falar sobre ufologia, né? É um tema que está aí bem alta aí nos últimos dias. Então, o Marcos Tadeu vai estar aqui com a gente para falar sobre ufologia, né? Quero pedir aí aos nossos moderadores, aí o Leandro Bruno, Humberto, que já está aí. Quem mais está aí? A Cláudia. Pessoal que foi entrando aí, vai explicando pro pessoal aí onde está a Priscila mesmo, tá? Vão explicando aí pro pessoal. Fala aí, ó, a Priscila não está bem hoje. Hoje é o esposo, é o Washington que está apresentando o programa, tá? Quero pedir de antemão aí se eu errar alguma coisa aqui, porque eu nunca fiz live. Então, a primeira vez, né, sabe como é que é. Mas eu espero dar conta aí do recado, né? Então vamos lá, professor Wagner dispensa apresentações, né, pessoal? O professor Wagner aí é um grande farol na nossa vida aí que nos direciona aí da maneira muito certeira no que diz respeito à espiritualidade universalista, à espiritualidade de mente aberta. Então vamos trazer o professor aí para o bate-papo conosco aí hoje. Seja bem-vindo, professor Wagner. Washington, boa noite para quem está assistindo aí o programa. Vamos quebrar o galho, né, Washington? Já que a Priscila vamos. Vamos eu e você aqui quebrar o galho. Pessoal, eu combinei com o Washington o seguinte, o tema de hoje seria legal a Priscila estar junto para trocar relatos, impressões, para dar a dinâmica do tema do programa, né, que é um tema muito vasto. Então, como ela não pôde participar, a gente vai fazer isso numa próxima live, que eu vou agendar mais para frente com ela. E eu falei para o Washington, vamos deixar livre o tema para o pessoal poder perguntar sobre saídas do corpo, até propriamente o tema da live pode ser perguntado, e o que eu puder colaborar aqui, Washington, respondendo aqui de bate-pronto, né? Eu só peço ao pessoal para evitar perguntas e polarizações com a parte política, porque tem gente que faz isso e entra e polariza o tema e perde um tempo, e a gente precisa do tempo para falar de algo mais pertinente, né? Mais Inclusive, importante. eu quero pedir aos moderadores aí para ficar de olho, né, nessa questão aí, para não deixar vazar nenhum tipo de comentário dessa forma aí.
E vamos que vamos. Pessoal, quero pedir de antemão aí que live com o professor Wagner sempre tem muita pergunta. Então, se eu deixar passar alguma pergunta aqui, vocês me perdoem, porque é difícil, né, acompanhar e ver todas as perguntas aqui. Então, quero pedir que as perguntas coloquem a palavra pergunta com letra maiúscula no começo, para ficar mais fácil eu conseguir ver e selecionar a pergunta de vocês aqui, tá certo? Gosto. E a outra coisa, até para avisar o pessoal, muita gente quer que, às vezes, numa live que você interprete sonho. Não tem como também, porque é um conteúdo muito pessoal. E a gente pode iniciar o bate-papo, enquanto o pessoal vai perguntando e vocês vão selecionando. A gente está numa atmosfera muito pesada da humanidade por causa do terremoto na Turquia e na Síria. Milhares de pessoas foram para o espaço, né? Foram morar do lado de lá. Naturalmente, né, Wash? Quem reencarna em situações assim, países sujeitos a isso, já está mais ou menos sujeito karmicamente a um dia, coletivamente, passar por aquilo. A gente que estuda essa temática sabe que acaso não existe. Existem causas que geram efeitos e escapa à nossa compreensão causas maiores que a gente não consegue entender enquanto está aqui embaixo ainda no meio da prova. Então, o que isso tem a ver com o tema? Devido à repercussão mundial, porque hoje com a internet, a televisão, tudo vai em segundos, a humanidade inteira está sabendo, e aí as pessoas vendo o noticiário emanam formas mentais do que estão vendo, com medo, preocupadas, comovidas, é claro, é uma tragédia. E isso gera uma massa de formas de pensamento que fica em torno da atmosfera e que também pesa. Então, dá muito trabalho para os mentores espirituais limpar essas energias. A assistência para as pessoas que desencarnaram, ela já está prevista. O plano espiritual não vai depender da gente aqui. Ele já tem o esquema deles, mas a gente entra no bolo porque acaba ajudando também. Agora, as formas mentais são coisas da própria humanidade, né? Então, já que a gente vai falar de saídas do corpo, em épocas de tragédias como essa, ou repercussões como essa, os mentores precisam dos trabalhadores espirituais, cara, em ponto de equilíbrio, para poder usá-los na assistência espiritual. E aí o que acontece, Washington? Quem trabalha com isso sabe que morte não existe, a pessoa passou para o lado de lá. Agora, existe todo o trâmite kármico cá embaixo. Então, a pessoa pode botar a cabeça no travesseiro, erguer os pensamentos dela dentro da linha espiritual que ela quiser e se sentir bem, e com o pensamento claro e o coração aberto, ela se predispôs espiritualmente com os mentores a ser útil durante o sono, que é um dos temas aqui da nossa live, para poder ajudar. Agora, para a pessoa fazer isso, ela própria tem que estar legal, com a energia boa para ser usada. Agora, veja, a pessoa viu na televisão, viu na internet ou no noticiário, ficou comovida, foi deitar totalmente desequilibrada emocionalmente, como é que ela vai ajudar? Então, quem trabalha com a parte espiritual, diante de tragédias, tem que ficar tinindo num ponto de equilíbrio legal, superando a dor do momento e erguendo a consciência para algo maior. É assim que se ajuda, não é ficando polarizado com as emoções do que ocorre. E outras tragédias ocorreram, outras vão ocorrer. Quem está encarnado na Terra, a gente estava brincando, né, Washington? A Priscila está com uma virose, a dor de barriga. Por que isso? Porque está encarnado. Quem está encarnado dançou. É do jogo, é do jogo. É do jogo, né? Então, estando encarnado, a gente passa uma série de coisas. Agora, quem trabalha com essa área precisa ter uma certa estabilidade, não é frieza. Estabilidade para poder erguer o pensamento e poder ajudar, deitar com a cabeça tranquila para que a sua energia possa ser usada dentro de trabalhos com mentores, é claro. A gente não está falando de brincadeirinha mística ou de coisa cega, mas coisa real. Então, vamos começar o papo falando nisso. Acho que o pessoal já está colocando aí perguntas aí. Eu estou vendo que olha quem chegou aí, Wagner. Minha amiga Cizenanda, Cizenanda. Corguinho, aí perto de Cambuí, onde você está. Cizenanda, saudade de você, minha amiga. Um grande abraço aí para você, tá? Então, vamos lá, Washington? Vamos lá. Ô, Wagner, pegando o gancho aí dessa que você falou das tragédias e tudo mais... Tem alguém querendo subir aqui, Washington? Deixa eu botar ele aqui em cima, peraí. Tá certo. Tem uma gatinha por aqui também, já que ela aparece. Participa de todas as lives. Olha o Rama aí, pessoal. Manda um abraço pro Rama. Calor, Washington, ele tá pequenininho, magrinho, porque eu tosei ele, ó. Por causa do calor. Ele pediu para subir, ele vai ficar aqui do lado. Ele participa de todas as lives.
Que bom. É muito evoluído esse cachorro aí, viu. Olha, cara, o Rafa é o cara que mais assistiu live minha, ele Ô tá louco, ué. Se ele não aprendeu nada nessa igual. encarnação, olha, eu vou te falar, viu. Ô Wagner, mas pegando o gancho que você estava falando aí dessas tragédias aí, de acordo lá com no Nosso Lar que eu li, o plano espiritual lá, a colônia Nosso Lar, estava preparada para receber o pessoal da Segunda Guerra, né? Nesse caso aí, com certeza o pessoal estava preparado já também, né, para amparar e para receber muita gente. E falando nisso, qual a sua opinião sobre os karmas coletivos, ô Wagner? Olha, você tem diversos tipos de karma, né? O karma individual, o karma grupal, que envolve as pessoas que estão nessa encarnação junto com você, e o karma coletivo de 8 bilhões de espíritos encaixados aqui na matéria. Primeiro, tem que tirar o determinismo da palavra karma, né, Washington? Porque as pessoas Sim, pegaram karma e misturaram com o pecado original, aqui judaico-cristão, então aí todo mundo pensa em karma para pagar alguma coisa. A palavra karma vem do sânscrito, lá da velha Índia, significa ação ou causa. Toda ação gera uma reação, toda causa gera um efeito. Isto não é algo religioso, isso é uma lei da natureza. Causa gera efeito. Os sábios da velha Índia, chamados então de rishis ou maharishis, percebendo nas leis da natureza que causa gerava efeito, eles criaram a palavra karma para representar isto. E estudando a questão da imortalidade da consciência e do ciclo reencarnatório, o que eles começaram a elocubrar? Uma causa gerada agora, a pessoa desencarna, o efeito virá à frente. Então, eles começaram a misturar a ideia de causa gerando efeito nas múltiplas existências do espírito, que é sempre o mesmo, independente da forma física, que é o causador de suas ações que vão gerar repercussões, às vezes no período da próxima vida. Então, eles misturaram a palavra karma no sentido da parte espiritual. Quando a palavra karma veio para o Ocidente, lá por volta do século XIX, porque até então não havia nem abertura na Europa para isso, né? No sim. século XIX surgiu o Espiritismo, em 1857, a Sociedade Teosófica, em 1875, e ninguém falava nisso. Então, a partir dali, começou-se a falar nisso, na área espírita, leis de causa e efeito, sem usar a palavra karma, porque a palavra karma ela Sim. vem da Índia. Só que a palavra karma já existia há milhares de anos antes do espiritismo, falar de causa e efeito ou da teosofia. Então, no século XIX, alguns viajantes indo para a Índia, ao voltar, começaram a usar a palavra karma, inclusive a Blavatsky, na teosofia. E aí a palavra karma começou a pegar no imaginário popular, e aí houve essa mescla. Muita gente misturou a palavra karma com o pecado de Adão e Eva, a cobra, a serpente, e aí a palavra karma ganhou um peso moral religioso de sempre pagar alguma coisa que você Sim. deve de vida passada. Só que, Washington, causa gera efeito. Se você gera uma causa boa, por que você vai pagar um efeito ruim? Então, karma é neutro, não é uma coisa boa ou ruim. Karma é ação. Qualidade da ação vai determinar a qualidade da reação. Então, karma não é apenas ralar ou purgar coisa. Não é Karma, uma punição, né, Wagner? exato, karma é ação. A partir da ação gera-se uma reação, muitas vezes criativa, que abre caminho e muda tudo. Então, nós não estamos aqui igual marionetes presas nas teias do destino. Não. A gente Sim. muda o tempo inteiro no presente. A gente está crescendo, mudamos possibilidade do que virá à frente a partir da causa de hoje. Então, karma não pode ser interpretado como algo moral ou algo religioso ou algo determinista. E tem gente que exagera, Osto, para elas tudo é karma. Por exemplo, você está com um calo no pé, Osto. O Sim. fanático fala assim: deve ser karma de outra vida porque você chutou alguém. Imagina, fanático total, né? Ou tipo assim, o seu time, o Brasil perdeu de 7-1 para a Alemanha. Que karma! Veja, as pessoas foram misturando as coisas, e Sim. karma é uma lei natural, é apenas a expressão antiga do sânscrito que acabou pegando no mundo inteiro. E hoje todo mundo usa para qualquer coisa. Ai, meu Deus, meu time perdeu, que karma. Então é só para tirar-se o peso da Sim. palavra karma, que é neutra no original. Com certeza. Eu acho que essa questão do karma é bem mal interpretada mesmo. As pessoas entendem como uma punição do alto, aquilo que vem para punir, para
deixar a pessoa para baixo, e não é isso. O karma nada mais é do que aquilo que a própria consciência nos manda ali, né? É nosso mesmo, é nós querendo ultrapassar certos limites conscienciais, né? Que nós mesmos temos. Então não é nada imposto, não é nada. Agora, é claro, né, existem coisas, Washington, que são tão fortes dentro que a pessoa vai descer para passar aquilo de forma circunstancial no local onde ela reencarnar, sabe? Sim. Existem coisas que a pessoa não tem muita opção, a não ser resgatar. Mas não é tudo, não é todas as coisas que são assim. E a outra coisa que muita gente mistura karma, Washington, é na questão de relacionamentos. A pessoa está num relacionamento, não deu certo, fala, era karma. Não é. Às vezes as pessoas se encontraram a primeira vez, cara. São 8 bilhões de espíritos. Você não conhece todo mundo de outra vida, só besteira. Algumas pessoas sim, mas às vezes as conexões de relacionamento, temporários ou longos, tanto faz, pode ser experiência dos dois espíritos encarnados num dado momento da existência. Pode não ter nada a ver com outra vida. O acerto ou o erro é da experiência da gente. Então, na parte afetiva de relacionamento, o pessoal misturou também muita coisa. E na outra parte espiritual, a questão das obsessões espirituais, Washington. Sim. Tipo, Washington tem uma entidade do seu lado perturbando, atacando. Deve ser um inimigo de vida passada. É assim que o pessoal fala, É, achando que tudo, nada, tá cheio de obsessores aqui e agora. todo mundo aqui é santinho e os mal é os obsessores, né? Exatamente. Então, circunstancialmente, tem entidades que vêm em cima por causa do trabalho bom que você faz, entidades que vêm só atrás de energia, nunca te viram, igual assaltante na rua, ele te assalta aleatoriamente, ele não vem de Sim. vida passada. Então, também ficou muito estratificado isso. Toda obsessão vem de vida passada. Não. Algumas, sim, mas uma parte é circunstancial do contexto da vida da pessoa. Com certeza. Ô, Wagner, tem uma pergunta aqui da Raete, vou colocar aqui na tela. Ela pergunta assim: boa noite, Ra. As energias densas podem influenciar o ambiente, mas como ganhar essa parada para a luz? Já ouvi você falar, mas gostaria de saber detalhes. Detalhe, primeiro que não é um combate entre luz e treva, não. Nós estamos falando de energias, energia não é boa ou ruim, depende de como você lida com ela. Então, por exemplo, a eletricidade, Washington, que acende a lâmpada da tua casa, ok, você está usando. Aí você fala, a luz é boa, tá. Aí no dia seguinte eu pego um cabo elétrico, a gente discutiu, um cabo de 220 volts e encosta em você num assassinato te eletrocutando. Você não vai dizer que a energia nesse caso é boa. Então, energia não é boa ou ruim, depende da aplicação. Alguns ambientes ficam muito densos por causa de coisas que acontecem ali, pesadas pelos próprios seres humanos, pensando, sentindo e agindo. E existe o campo energético da pessoa, a própria aura e os chakras dela, que ela precisa manter aceso para anular qualquer influência externa. Então, o lance não é chegar e irradiar energia, é você já estar bem por dentro, que é para que a energia de fora não te afete. Então, do mesmo jeito que a gente toma banho todo dia, escova dentes todo dia, a gente precisava dar um tapinha diário na aura e nos chakras, alguns minutos, só para lembrar da nossa verdadeira natureza. O Washington, nós não podemos passar um dia sem lembrar que nós somos espíritos, cara, Com encaixados na certeza. matéria. Nós somos centelhas vitais encaixadas num corpo masculino ou feminino, na presente experiência com o corpo humano. Então, nós temos potencial. Nós não podemos passar um dia só dentro das coisas materiais, esquecendo quem nós somos ou qual é a nossa verdadeira origem. Então, Sim. isso já é uma forma de defesa, Washington. Todo dia eu preciso lembrar, no meio da correria, que eu sou um ser celeste na matéria. Eu não posso esquecer disso. A energia segue o pensamento. Quando você imprime esse pensamento diário, a tua aura tende a acender, porque você está pensando numa luz. Você não está pensando só no corpo, está pensando na essência. Essa é uma das coisas que contrabalança ambientes, né? E aí, se você já sai de casa com energia melhor, você tende a anular os efeitos das energias ruins. Agora, se você encontra um ambiente ruim, como é que você faz para limpar? Você irradia energia para poder limpar. Isso pode ser através de um passe, pode ser através da pulsação de luz nos chakras, o outro faz uma prece, o outro faz um mantra. Tem tantas possibilidades, mas tem que haver alguma irradiação de energia para mudar o ambiente. E outra coisa, Washington, quando alguém mora sozinho, a responsabilidade aumenta, porque o ambiente reflete ela.
Se o ambiente É. está bom, ótimo. Agora, se o ambiente está ruim, é porque ela não está legal. Quando você tem outras pessoas junto, você põe a culpa nelas do ambiente estar ruim. Diz assim Sim. aquele provérbio: errar é humano, né? Mas é mais humano ainda arranjar alguém para você botar a culpa do erro. É. Se a Então, culpa é minha, eu ponho em quem eu se quiser, né, você está Wagner? sozinho, o ambiente reflete em você. Então, se você está sozinho, o ambiente está ruim, tem algo errado com você. Sim. Então, melhora isso, irradia energia, melhora por dentro, muda padrão mental. Dá trabalho, é claro, mas o lance é sempre estar com uma energia legal, irradiar se precisar, mas o mais legal é estar estável na energia por ela própria, independente de qualquer coisa. Tipo, eu não vou acender meus chakras porque eu vou me deparar com um ambiente ruim. Eu vou acender meus chakras porque isso me faz bem. Da mesma forma que eu vou tomar banho, porque me faz bem. Preciso dar um banho de luz na minha aura todo dia, arranjar alguns instantes para isso. Dentro da correria do dia, alguns instantes para lembrar que eu sou o eterno na carne, você também, quem está assistindo, isso já é uma grande defesa de luz, cara. Com certeza. A gente teve um convidado aqui semana passada, o William Moraes, e ele falou exatamente mais ou menos isso. Ele falou assim: olha, eu posso sofrer ataque no astral, no físico, espíritos podem vir, obsessores, sugar a minha energia, mas é só energia, cara. Eu sou muito mais do que o corpo, eu sou muito mais que a energia, eu sou consciência, né? Exatamente. Então, tem que a gente tem que se colocar acima de tudo isso e entender que a gente é mais do que tudo isso, né, Wagner? Tem uma outra pergunta aqui da Dayana Alfredo. Ela pergunta assim: boa noite. Hoje à tarde, ao tirar um cochilo, acordei com uma sensação de calor muito grande nos pés. Isso nunca aconteceu antes. Pode ser por estar movimentando as energias? É uma possibilidade. Por que, Washington? Tem chakras secundários nas plantas dos pés, nos calcanhares e nas cabeças dos dedos e nos tornozelos. Muitas vezes, quando há um excesso de energia no chakra da base da coluna, que é o que regula a energia das pernas e dos pés, há um refluxo e essa energia fica em excesso nos pés e o corpo, para liberar o excesso, pulsa essa energia para fora, vai dar sensação de calor. Isso é anímico. Agora, existe a possibilidade também, no caso dela, que eu não estou vendo, supondo que ela possa ter algum trabalho mediúnico e trabalhar com mentores. Ela está ali descansando. O mentor aproveita, aplica um passe nos 3 chakras de baixo e faz a energia sair pelos pés para assistência, que ele vai levar para outro lugar. Então, como eu não estou vendo ela e não a conheço, eu não sei, pode ser anímico por acúmulo, pode ser mediúnico por mentores trabalhando a energia do chakra dos pés dela. Muito legal. Aproveitando aqui para falar para quem chegou depois do início da live aí, que não está entendendo porque a Priscila não está aqui. Pessoal, a Priscila não está muito bem hoje, então eu estou apresentando no lugar dela aqui. E a gente está fazendo um bate-papo solto com o professor Wagner aqui. Então, quem tiver pergunta, aproveita, que hoje é o dia da pergunta do chat. Quem tiver pergunta, pode mandar aí, tá? Mais uma pergunta aqui da Raete. Wagner, como acontece a contaminação energética nas relações sexuais, onde existe amor e quando não existe? Olha, isso é uma questão complexa de explicar, porque envolve várias possibilidades, mas eu vou dar uma. O Rá fez a pergunta. Washington, você está limpinho. Eu estava num pântano. E aí eu saio do pântano cheio de lama, sanguessugas e tal. E aí eu encontro você, você acabou de tomar banho. Aí a gente se abraça. Eu vou te sujar. Não é moral que eu estou falando, é circunstancial, por Sim, contato. Então existe contaminação energética por contato inadequado com uma pessoa que a energia dela esteja ruim pra caramba. Ela vai contaminar energeticamente a outra pessoa. Aí você vai me dizer, mas existe a possibilidade da outra pessoa irradiar energia e limpar? Existe. Mas se toda hora você tiver que limpar um parceiro ou uma parceira, isso não é mais relacionamento, isso é desobsessão. E aí perder o lado lúdico da relação complica. E sim. existe o lance do casal, por exemplo, ter uma afinidade muito grande, amor, e de repente um dos dois está deprimido. Pode acontecer. E aí o que está melhor ajuda para compensar. Mas o que ela está perguntando é contaminação energética. Por exemplo, hoje um rapaz saiu na noite, ou uma moça, numa balada, conheceu um desconhecido ou uma desconhecida e saiu para fazer sexo por uma questão de tesão físico, que não tem nada de mal isso, é do jogo. Está encarnado, né? É tesão físico, não é bom ou ruim, é apenas
tesão. Só que, às vezes, o contato com aquela pessoa, como ela não conhece a pessoa, Washington, ela se expõe ao que a pessoa tem. E, às vezes, a pessoa tem algo pesado. Outras vezes, tem uma entidade desencarnada junto, que, através do contato energético dos dois, através de um acessa o outro. Então, isso é uma contaminação psíquica e energética, varia de caso a caso. Quando é um casal numa relação, a tendência é um equilibrar o outro. Mas quando isso é só uma saída aleatória, pode acontecer qualquer coisa, inclusive nada, simplesmente uma coisa genérica, mas pode acontecer algo. Então, depende com quem que a pessoa está se ligando, qual é o propósito, pode haver troca de energia e um contaminar o outro ou um melhorar o outro, dependendo. Deixa eu dar um exemplo. Supõe que a Priscila gostasse de beber. E ela saiu hoje com um grupo de amigos, bebeu pra caramba e voltou de pileque. Você já está dormindo aí com seu filhinho de 3 anos. Ela deita na cama e apaga, ela está cheia de álcool. Ela veio com a atmosfera dela toda impregnada desta energia, porque tudo que você consome de sólidos e líquidos é metabolizado pelo chakra umbilical. E aí toda a aura da pessoa fica com o teor da substância que ela está comendo ou bebendo. Por isso que se fala que espíritos grossos drenam álcool. Não é álcool, eles drenam a energia processada na aura da pessoa com o teor etílico daquilo, na energia. Então, ela deita do seu lado. Você acorda com um peso na cabeça e, às vezes, você começa a ficar zonzo sem ter bebido. Ela contaminou energeticamente você. Deixa eu dar outro exemplo. Você saiu à noite com um grupo de amigos. Você não consome álcool. Teus amigos estão bebendo todas, o que é normal também, é do mundo. E você está bebendo Guaraná. Horas depois, quando você vai para casa, você está zonzo, por osmose energética. O ambiente estava todo mundo consumindo, contaminou a você. Então, tem vários níveis de contaminação energética. Depende do ambiente, depende da pessoa que você está. Agora, a cura para qualquer contaminação é energia, cara. Manipular energia para transformar o que está grudando ali para melhorar. Se não mexer com energia, vai ficar impregnado com aquilo que o outro passou. Encontrei você, estou cheio de lama, te abracei. Como é que você vai ficar agora? Com lama, o que você vai ter que fazer? Tomar um banho. Se você não tomar um banho, você vai ficar sujo. Então, contaminação energética é cortada com irradiação de energia. Com certeza. Pulsar energias e movimentar energias é a mesma coisa ou possuem repercussões diferentes? Genericamente, você tem 3 movimentos básicos de energia. Ou você capta, ou você irradia, ou circula a energia sem sair, sem entrar de forma fechada. Então, quando você fala mobilização energética, pode ser qualquer uma das 3 movimentações. Quando alguém irradia energia, pode irradiar pulsando luz nos chakras, pode emanar feixes de energia e várias formas. Tudo isto é movimentação energética. Tem vários nomes, né? Ouve, movimentação. O ouve é diferente. O ouve é mais assim, o estado vibracional, a energia indo e voltando fechada, sem sair, sem entrar. O ouve é usado hoje na nomenclatura da Nancy Trivelato, que trabalhou muitos anos com o Valdo Vieira na Conscienciologia, inclusive morando em Foz do Iguaçu durante anos, com o marido dela, o Wagner Legretti, que eu conheci quando tinha 19 anos, ele tem a minha idade, né, lá no início dos trabalhos de projeciologia com o Valdo Vieira, e a Nancy, trabalhando muitos anos com o Valdo Vieira, aprendeu o método do estado vibracional, a moda do Valdo Vieira, que era de um jeito, o jeito do Valdo. Ela aprendeu. Com o tempo, ela começou a transcender o limite do que ela tinha aprendido e desenvolveu o jeito dela, como deve ser para qualquer coisa. A gente aprende e vai colocando nossa pegada, você não vai ficar imitando o outro, você pode expandir. Então, ela criou essa nomenclatura do ouve, né, que é oscilação longitudinal, vibracional e energética, para movimentação fechada da energia para autodefesa. Além da circulação fechada, você tem irradiação e tem a absorção. O que eu sou contra é achar que só essas coisas resolvem do jeito da pessoa. Então, tem gente que fala assim, vibra energia. Tá, eu entro no ambiente. Ô, Washington, se eu vejo algo real, eu não vou fechar a energia para depois irradiar. Eu já irradio direto, como sensitivo, desenvolvido. Aí o outro fala, deixa eu me fechar, vibrar para depois. Não, eu irradio. Por quê? Há um componente que muitos pesquisadores na área da projeciologia, da conscienciologia e de outras áreas bioenergéticas desconsideram completamente, a mediunidade.
Quando você tem um traquejo mediúnico com desobsessão, sabendo manipular a energia de forma anímica ou mediúnica, ou mesclando as duas, você vai fazer várias manobras que a pessoa animicamente nem sabe, porque você tem um lado mediúnico também aberto. Como muitos desses pesquisadores abominam a mediunidade, porque liga isso ao espiritismo, à umbanda ou ao candomblé e acha que é místico, eles passam por cima achando que é só anímico e tentam orientar alunos só de forma anímica. Aí você tem um monte de gente que é médium que tem essas mesmas coisas com outros viés. E aí isso Sim. não é considerado. E como eu trabalho com tudo e pude observar tudo, o melhor sempre é o conjunto. Não fique preso no método de ninguém. Tem pesquisadores excelentes, inclusive a Nancy Trivelato é uma pesquisadora excelente na parte do ouve, mas na parte mediúnica, não. Assim como você tem vários autores mediúnicos que são ótimos na mediunidade e são horrorosos no ouve. Então, o melhor é o conjunto, cara. Como eu pude somar tudo, eu tenho uma visão bem larga disso tudo, porque senão fica aquela coisa assim, Washington, tá ruim? Vibra energia, irmão, para lá. E você num campo eletrificado engaiolado. Eu falo, não, Washington, experimenta outra coisa, tá pesado, irradia logo e vê o que acontece. Então, Isso. tem a captação, a irradiação e a circulação fechada. Um bom sensitivo ou sensitiva não fica presa nem no anímico, nem no mediúnico. Vai acoplar tudo de forma universalista. Com certeza, mente aberta, sempre fazendo uma média de tudo, né, Wagner? A Porque média... ninguém sabe tudo, né? A gente tem que fazer o filtro aí, pegar o que nos faz bem e ser feliz, né? Mas Isso você aí já que importa. reparou, Washington, pesquisadores variados de área diferente, quando falam de bioenergias, só fala no anímico, desconsiderou o lado mediúnico. Tem milhões de pessoas com a mediunidade aberta, como é que elas vão fazer se esse pessoal está capando a mediunidade do trabalho? Não. Existe o médium, existe o anímico, e existe o anímico mediúnico que junta os dois. E isso não significa que se é da linha X ou Y. Então, deixa sempre aberto. Você pode ter 3 possibilidades: o anímico, ou o mediúnico, ou a mescla dos dois. Com certeza. Ó quem tá aqui, o nosso amigão, parceiro aí, Olha aí Cachorro o do Black, do Semente. Cafofo do Black. Semente, um abraço. Eu vou estar o mês que vem lá no Cafofo do Black, mais uma vez com o Semente. Que beleza, hein? Pessoal, mandem perguntas. Pergunta da Flávia Nobre. Professor Wagner, após 2 anos de aula com meu mentor e outros mentores, passei a realizar desdobramento em estado de meditação profunda. Poderia explicar um pouco sobre isso? Fácil. A meditação profunda, ela faz o padrão de ondas cerebrais relaxar e a parte cardiorrespiratória ficar mais calma. Isso dilata a aura, Washington, e a pessoa acaba emergindo para fora. Como ela aprendeu isso com uma presença extrafísica, um mentor ajudando ela, isso já é uma coisa mais mediúnica, embora a mediunidade não seja só incorporação, ela também tem vários níveis. Como ela aprendeu com o mentor, tá? Durante a meditação, esse mentor deve estar levando ela para fora e trabalhando com ela lá enquanto o corpo está ali parado naquele momento. É possível. Flávia, dá uma lida no livro Teoria dos Chakras, do Hiroshi Motoyama, editora Pensamento. Esse livro foi publicado em 1981 e como ele era professor de yoga e acupunturista, a primeira metade do livro trata desses temas, mas a segunda metade, Washington, é sobre chakras. E nesta segunda metade do livro, ele narra várias saídas do corpo durante o estado de meditação e durante a ativação dos chakras, para ela ter um feedback para ela pesquisar. É bom, muito bom. Estudar nunca é demais, né? Estudar nos dá muita base para muitas coisas. Pergunta do cachorro preto albino. Apareceu ele aí, o cachorro preto albino. Cachorro preto albino está em todas, viu, Washington? Está em todas, né? Está em todas. Esse daí deve ter vindo lá da turma do Saulo, né? Olha, cara, cachorro preto albino, ele é preto e branco. Então, ou ele é corintiano, ou é santista, ou é Botafogo. Ele é alvinegro, ou é Atlético Mineiro. Alvinegro. Ele é alvinegro. Pergunta, professor, algumas vezes no amparo fui tracionado para o corpo e perdi a experiência. Nesse caso, como fica o ser que estava sendo amparado? Olha, Washington, a pergunta Boa pergunta, hein? no time certo. Deixou ele lá e agora? O que aconteceu? No meu programa de hoje, que vai ao ar na Rádio Vibe Mundial, das 7h30 às 8h30, eu gravei ele ontem porque eu estou aqui na live com você. Então, eu deixei ele gravado, o programa acabou de passar, acabou 8h30,
Eu gravei ontem. No segundo bloco do programa é sobre tração do cordão de prata, cara. Olha que Tá coincidência. perguntando, Não é eu coincidência, explicando, né? viu, o cachorro preto albino? O programa deve entrar amanhã lá no meu canal do YouTube. No segundo bloco eu estou falando disso. Agora, essa tração do cordão de prata que dá o repuxe, ela pode acontecer por um barulho perto do corpo, que por automatismo, por instinto de segurança, puxa de volta. Né? Normalmente é um metabolismo do corpo que puxou na hora errada. Se ele estava ali aplicando energia e o cordão tracionou, vai ficar no meio o trabalho dele, não completou, tá? Então, alguma coisa no corpo pode ter atrapalhado. Outra coisa, está deitado colado junto com uma pessoa abraçado, Washington, você e a Priscila abraçados, ela se mexe, na hora que mexe, mexe o teu corpo, o cordão te puxa na hora. E o mentor que está do lado de lá, às vezes nem tinha previsto isso. Então, o mentor, o que ele faz? Aplica um passe na companheira ou no companheiro para dormir profundamente, para não se mexer, e às vezes em você também. Mas a atração não é porque o mentor lá causou, foi o corpo humano que ativou por algum motivo, as ondas cerebrais subiram e o cordão de prata, por automatismo, puxa instantaneamente. Quando isto acontece, normalmente a pessoa é tracionada de volta e de repente ela levanta, vai ao banheiro, toma água, deita e apaga. Quando ela apaga, o mentor leva ela para completar o trabalho do lado de lá e às vezes ela não lembra dessa segunda parte. Então eu descobri por que que eu tô dormindo igual uma pedra, os mentores estão me Não, dopando pra não, não. Priscila ir lá. Não. Os Aí mentores estão me é igual dopando aquela pra pessoa, Priscila ir amparar. gosta, igual aquela pessoa que está numa palestra e ela está cochilando. Aí você fala, pô, tá cochilando? Ela fala, não, estava fora do corpo. Estava nada, estava cochilando. E a gente dorme pesado, é do sono mesmo. Mas, às vezes, no caso de que tenha mentores atuando Sim. mediunicamente sobre ela, alguns tipos de sono são por influência mediúnica. Pois é, a Priscila fica aí indo amparar direto, aí eu fico dormindo. Não, alguém tem que ir trabalhar, né? Alguém tem que ir, alguém tem que trabalhar aí. Aqui a pergunta do Daniel Ciribelli. Você já foi lá no canal do Daniel também, Um né, abraço Wagner? aí para o Daniel Ciribelli, um grande abraço. Ele está morando, acho que em Foz do Iguaçu, que o Daniel Ciribelli Foz do mora. Iguaçu, é. Isso. Boa noite a todos. Wagner, como utilizar, absorver as energias das plantas ou animais para fazer amparo fora do corpo? Olha que Interessante. coisa, Daniel Washington. Programa de hoje, o segundo bloco, eu estou falando como trabalhar energia com árvores, cara. Está no Olha segundo só, bloco do programa de hoje lá da rádio. Acabou ainda agora o tá segundo tudo bloco. sincronizado as perguntas. Daniel, amanhã, quando o programa entrar, no segundo bloco, lá no meu canal, é exatamente sobre isso. Como é que trabalha a energia de uma árvore da natureza, tá? Para Muito legal. otimizar o processo. Vai ajudar na resposta para ele. Mas não deixa ele sem resposta, não, professor. Dá É só que a resposta para uma isso pinceladinha, é que assim. essa resposta é mais complexa. Lá no programa eu caprichei, pô, levei um tempão É, explicando, por isso que eu estou indicando lá, a explicação lá está bem completa. tá certo, tá certo. Olha aqui, ó, a Priscila tá com virose, mas tá aqui fazendo pergunta pro professor aqui, ó. Wagner, como acontece a incorporação no astral? Conta para nós uma experiência. É o seguinte, o termo incorporação é inadequado, Austin. Ele vem de uma época, Sim. lá antes do Mas é século como as XIX. pessoas entendem, né? Como é que se falava no cristianismo, né, no catolicismo? E o diabo entrou, possuiu a Sim, pessoa. Aí, com o passar do tempo, o surgimento do espiritismo no século XIX, depois da Umbanda, a partir de 1908, lá em Niterói, no Rio de Janeiro, tanto o espiritismo quanto a Umbanda começaram a clarear que o espírito não entrava no corpo, não era uma possessão, era uma subjugação de uma mente extrafísica sobre a mente da pessoa, impondo o seu controle. Quer dizer, para controlar o corpo, não precisa entrar no corpo, é controle da mente para repercutir no corpo. Então, daí a população passou a usar o termo incorporação, tipo, o espírito baixou, entrou, como se fosse um download espiritual, tipo, o espírito vem e faz o download ao USB, ao chakra coronário, e ele entra. Não é isto, é um acoplamento áurico interplanos do campo energético do mentor com o campo energético do médium, um ajuste energético de um ser de outro plano. Com isso, não é entrada no corpo, é uma interpenetração do campo sim. energético e a influência mental e psicossomática direta. Esta é aqui. Quando é para falar pelo chakra da garganta, psicofonia. Quando é para escrever, psicografia.
Quando é para pintar, psicopictografia. Mas a população vai chamar de incorporação. A Com incorporação, o certeza. ser teria entrado, ele não entrou, é um acoplamento interplanos. Então, no caso, você está sentado aí, Washington, quieto, tranquilo, vem uma entidade e acopla energeticamente, tá? Você está encaixado dentro do corpo e ela acopla, o teu campo energético está meio solto. Esta é a incorporação clássica, se é que eu estou usando esse nome, incorporação, para facilitar. Tá, você está fora do corpo agora, Washington, o teu corpo ficou. Você está num determinado plano, vem um mentor de outro plano, ele está num nível acima do teu, tá? Então, o que ele faz? O corpo mental dele interpenetra o teu pelo chakra coronário do corpo astral. E aí, a sua mente é como se fundisse com a dele. E aí, qual é a sensação que você vai ter? Que ele está dentro de você. Ele está num plano, você está no outro. Isso é uma incorporação extrafísica. Também não é uma entrada, mas uma Sim. superposição e a fusão dos corpos mentais de um que está no nível acima com a pessoa embaixo através do psicossoma. E aí você fala, eu fui incorporado fora do corpo, que na verdade é a mesma coisa daqui, só que lá fora. E lá fora qual é a diferença? Não tem o corpo físico no meio, Washington, é mais direto. É uma interpenetração mais profunda, que parece Sim. que o outro está dentro de você, literalmente. Esta Às vezes sensação... pode parecer que é até você mesmo, né? Exatamente, mas é uma outra presença Sim. de fora acoplando. Eu passei por isso muitas vezes. E onde que isto é normal? Médiuns de desobsessão, Washington, porque são muito utilizados fora do corpo. Sabe, você está numa reunião de desobsessão. Vem uma entidade e acopla com você, normalmente. Durante o sono, o mentor pega aquela entidade e acopla você fora do corpo. Então, é mais profunda essa conexão, que seria a mediunidade fora do corpo, por acoplamento mediúnico. Pode ser um mentor de outro plano acoplando em você e pode ser outra coisa, Washington. Você é levado até um determinado plano, aqui tem uma entidade e acima tem um mentor. Ele faz o corpo astral da entidade fundir com o teu energeticamente, como se você tivesse incorporado nele e mentalmente o mentor conversa com ele. É mediunidade fora do corpo. Tá? Esses relatos que tem, por incrível que pareça, em maior quantidade na Umbanda do que no Espiritismo, porque o médium umbandista, pela natureza da mediunidade dentro da Umbanda, que tem diferenças com a mediunidade desenvolvida na área espírita, ocorre muito mais com médios de Umbanda essa incorporação fora do corpo. Mas na área espírita também tem, e tem alguns livros que narram isso. Tem um livro do Divaldo Pereira Franco, tá? Que ele recebeu do espírito Manuel Filomeno de Miranda, um mentor clássico, muito bom em termos de desobsessão, que tem alguns livros que ele passou pelo Divaldo que fala disso. Se eu não me engano, Nas Fronteiras da Loucura é um desses livros. A Ivone Pereira, médium clássica, que eu conheci no Rio de Janeiro, também tinha relatos assim. Valdo Vieira tinha relatos assim quando trabalhava com a mediunidade, depois ele quis descartar esse lado, mas quando trabalhava com isso, ele também tinha relatos. E eu, durante anos de sessão de desobsessão, passei pela mesma coisa também. E é mais raro de um médium ou um projetor lembrar disso, mas muita gente tem essa experiência, mas não vai ser aquele projetor anímico leigo, vai ser alguém desenvolvido, porque está se falando de mediunidade, cara. Não está se falando de uma projeção anímica, está se falando da conexão com outras presenças. Inclusive, eu já vi relatos de pessoas falar que teve uma projeção, não viu amparador nenhum, porém, quando foi conversar com algum espírito, percebeu que a sua voz estava diferente. Exato, tinha um mentor. Então, assim, é o mentor falando através dela, né? Ele está em outro plano, por isso a pessoa ali não vê, é mais sutil. Mas o campo mental dele interpenetra e comunica com a entidade em frente, como se você fora fosse o elo, né? O elemento interplano. Isso em latim é médium, intermediário. Sim. Aí a pessoa se vê falando coisas que nem imagina. Exatamente. Então, tem vários níveis de mediunidade fora do corpo, que, é claro, tende a ocorrer 90% das vezes com quem já é médium nesse plano. E aí vai ao encontro do que eu falei antes com você, Washington. Na área de estudos de projeção astral, muitas abordagens são só anímicas. E na área mediúnica está assim de relato, que alguns pesquisadores evitam. Tá? Eu não, eu estudo de tudo, para poder dar um conjunto geral, porque senão vai parecer que a projeção vai ser só naquele limite. Não, tem vários outros limites que pega a mediunidade também, que normalmente quem não tem a mediunidade aberta vai desconhecer. Quando é legal, quando você tem um anímico ativo e a mediunidade aberta e soma. Aí você tem um conjunto muito maior de percepção.
Com certeza. Aproveitando a oportunidade aí, Wagner, que você citou a questão da psicopictografia, eu tô fui convidado pela espiritualidade para desenvolver esse trabalho, né? Comecei a fazer esse trabalho aí, inclusive eu já fiz alguns desenhos aí de mentores espirituais, né? Os mentores estão se apresentando aí cada vez mais para serem vistos pelos seus mentorados, né? Que às vezes a pessoa não tem a lucidez no plano astral para poder ver os seus mentores, conversar com eles, então os mentores estão cada vez mais querendo se apresentar para os seus mentorados, criar esse elo cada vez mais forte, né? E com um detalhe, Então, muita gente quer numa saída do corpo, tete a tete o mentor, igual a gente está tete a tete aqui. Porra, o sim, cara é de outro plano, ou a moça é de outro sim, plano, e às vezes está acompanha e monitora, mas de outro plano. E um sim, detalhe, não é só o mentor descer até onde o projetor está. Pô, que o projetor melhore e vê se está uma subida também, né, Washington? Em vez de esperar o sim. mentor descer, evolui, cresce, que aí você encontra ele no plano dele. Corre atrás, vai lá em cima. É, com certeza. O pessoal que quiser aí ver os desenhos dos mentores, só entra lá no Instagram, desenho do guia, tem bastante desenho. Inclusive, eu até desenhei o mentor da Priscila. Os mentores da Priscila são todos da linha dos pretos velhos, dos caboclos, sabe? E como vocês estão aí no sul de Minas, né, Cambuí, uma área com muita natureza, as entidades pretos velhos, pretas velhas e caboclo utilizam muito prana da natureza, energia da natureza, e a região aí é muito vasta, é muito rica. E às vezes você pega, por exemplo, o caso da Priscila. A Priscila, por exemplo, teve uma vida na Índia, foi yogi, tá? Sim, Agora ela está reencarnada como brasileira aí no sul de Minas. O contexto encarnatório dela é outro, o meio ambiente é outro, ela vem com uma sensibilidade já de vida passada, pode até ver um mentor hindu, mas o trabalho atual dela vai encampar a região onde tem muitas entidades, pretos velhos, pretas velhas e caboclos lidando com a natureza. E aí entra outra coisa, Washington. Muita gente tem preconceito contra essas entidades. Isso se trata de racismo espiritual com e certeza. arrogância das pessoas. Tá? Tem entidades elevadíssimas que se apresentam como os pretos velhos. Eu também vejo um Sim, monte. E você está no astral do Brasil, cara, tá cheio de índio desencarnado, Washington, com cheio de negro certeza. desencarnado. Você não vai encontrar essas entidades lá na China, nem na Índia, nem na Inglaterra, caramba. Mas nas Américas, principalmente o Brasil. E muita gente tem vergonha de falar nisso. Sim, Pesquisadores de projeção astral tentam tirar isso porque acha que isso é misticismo. Eu não faço nada disso. Para mim, é o conjuntão geral. com Esses certeza. caras estão aí e muitas vezes esses pretos velhos e pretas velhas me passaram orientações. Eu gosto muito deles também. Não tem separação, né, Wagner? Na espiritualidade, todo mundo fazendo bem, em Sabe aquela conjunto. coisa, Washington? Meu mentor é extraterrestre. Porra, seu mentor com pedigree, né? E fica achando que aquele mentor extraterrestre é mais avançado que o pai Joaquim ali. E, de repente, ao contrário. O pai Joaquim é um espírito avançado e aquele extraterrestre é um obsessor enganando a pessoa com forma de ET. Olha, inclusive aqui, ó, eu vou até te mostrar o mentor da Priscila, que ele é um preto velho, mas ele não gosta de ser muito velho, não, viu? Ele gosta de aparecer mais jovem. Preto Aqui, ó. novo também, né? Aqui, ó, desenhei ele aqui. Ele gosta de se aparecer um cara mais jovem, por volta ali dos seus 40 anos. E que Então, expressão bonita que tem, viu, Washington? é. E essa daqui é a Caína, é a cabocla que mentora ela Oh, também. que bonita também, hein? Está desenhando bem, Washington. Olha aí. Muito bonita. Deixa eu ver aqui se tem mais perguntas. Olha aqui quem tá aqui, ó. Elder Correia, mandando um abraço pro senhor aí. O Helder está em Portugal, cara, e ele pesquisa Sim, bastante, o Helder. E é claro, ele pesquisa aqui nos canais do Brasil, né? Porque lá em Portugal não tem muita coisa em aberto sobre saídas do corpo. E o Helder vem pesquisando, é um bom cara, Helder. E o Helder é um bom cara também, porque ele gosta de rock progressivo e adora Pink Floyd. É um cara legal. Um abraço, Helder. abração aí, Elder. Olha a pergunta do Gilberto. Como melhorar a lucidez na projeção? Essa é clássica, né? Essa Essa é pergunta é clássica. clássica. Ele não quer que eu responda isso numa live, né? É um conjunto de possibilidade que ela tem. Leitura sobre o assunto perto da hora de deitar e leitura variada
para não ficar presa só na abordagem de um autor, para ter visão de conjunto. Trabalhar um pouquinho os chakras da cabeça, os dois de cima, perto da hora de deitar, para melhorar a lucidez e a rememoração. Se possível, meditar um pouco para acalmar o mental. É uma série de possibilidades. Outra coisa, se puder, frequenta algum lugar onde você possa ajudar alguém, porque isso também otimiza. Mentores que trabalham naquela atmosfera vão passar a ajudar mais a pessoa também, porque também é interesse deles que a pessoa se solte e ajude em outro plano. É um conjunto, Gilberto. Não tem aquela técnica receita de bolo. Aprofunda de conjunto e dê tempo ao tempo, até aquilo começar a melhorar. Isso mesmo. Olha, tenho uma pergunta aqui da Mônica. Wagner, gostaria de saber por que quando vou dormir os meus chakras ficam vibrando muito e meu corpo também. É ativação energética, tá? Se ela não está vibrando, Washington, porque, por exemplo, eu vou deitar, vibro meus chakras, eu fiz aquilo. Mas se ela não está fazendo isso e na hora que ela deita começa a acontecer, tem algum processo extrafísico que incide nela na hora que ela deita. É mediúnico. Então, eu sugeriria para ela que ela tentasse perceber algum lugar espiritual que ela gosta, eu não indico o lugar, que ela, o temperamento dela goste, um desenvolvimento da mediunidade ali ajudaria bastante para ela. E qualquer estudo de chakras para ela entender também o que está acontecendo. Mas é normal. Normal, né? Agora uma pergunta aqui que o Matitya Matheus fez aqui. A masturbação ela é muito prejudicial no nível espiritual, mesmo sabendo que isso é natural do corpo? Olha, há uns 3 programas eu falei sobre isso lá no Projeto Farol, onde eu tenho um programa que passa toda terça, meio-dia. Falei exatamente um pedaço sobre isso, porque é um tema também muito vasto. A masturbação é normal, Washington. Ela tem má entendimento em cima. Como é que um padre, no século XVI, Washington, interpretaria uma pessoa no confessionário que tivesse tido um sonho erótico, coisa que é normal e a psicanálise explica? A pessoa fala, padre, eu estou sonhando que eu estou tendo atividade sexual lá fora. Como é que o padre explicaria isso no século XVI? Olha, o diabo está entrando no teu sonho e tentando uma sedução. Quando o diabo tomava uma forma masculina, era chamado incubo, do latim incubare, ir para dentro. Quando o diabo tomasse a forma feminina, seria chamada súcubo. Era a explicação que, na verdade, eram ataques extrafísicos com cunho sexual fora do corpo, tentando explorar e vampirizar a energia da pessoa, que é isso que se estuda hoje na área espiritual, como ataques extrafísicos e tal. O que acontece? A masturbação, num adolescente, é normal, né, Washington? É o conhecimento do Com corpo, certeza. pulsão sexual, hormonal daquela faixa. Um adulto se masturbando um dia para aliviar a pressão que está incomodando, normal. Um casal se masturbar junto, um ou outro, normal. Agora, uma pessoa praticar masturbação todo dia de forma compulsiva, 2, 3, 4 vezes por dia, e ejaculando, no caso, um homem, ele vai perdendo sêmen para fora, ou energia. Virão entidades roubar essa energia, porque ele está jogando ela para fora, ela não está sendo transformada num ato com outra pessoa e mesclada. E é nisso que se fala da masturbação criar um problema. E quando essa pessoa sai do corpo, a entidade está ali querendo mais. Então, isto causa problema quando a masturbação ela é compulsiva, precisando de terapia psicológica para a pessoa identificar qual é o caso que está levando ela a perder energia assim, diferente da masturbação em condições normais, sadias, que a sexologia hoje modernamente explica, mas existe esta parte que eu estou comentando, já havia relatos em livros de ocultismo, livro de teosofia, já falando desta possibilidade negativa, né? Que é exatamente isso. Quando a pessoa sai do corpo, ela vai ser atacada, que os caras vão vampirizar. Então, masturbação compulsiva é complicado. E outra coisa, Washington, a pessoa não se masturba pensando no nada. Ela tem algum tipo de criação mental de alguma coisa que lhe dê desejo. E ao criar a forma mental e repetir ela, e depois energizar com a ejaculação, criam-se formas mentais mais ou menos cristalizadas que podem fazer ele perder energia também para elas. E aí vem a entidades e acopla a forma mental e drena a pessoa. Tem um monte de possibilidade que, como médium de desobsessão, eu vi um monte disso. Mas nada de exagero, que é a masturbação normal, explicada tranquilamente. Mas o excesso, como esses que eu estou explicando, vai causar problema.
É energia, né, cara? E a energia tem que ter um direcionamento, né, Wagner? Se a energia não tiver um direcionamento, tá suscetível a ser utilizada por quem está por Exatamente, ali passando. O exatamente. Rafael Ramos esteve aqui no canal e falou que a energia do orgasmo é pura luz, E é né? mesmo. É, E quando você está junto com alguém que você gosta, há uma transmutação e ajuda os dois. O Rafael é um ótimo clarividente também, sim, vê muita coisa, tem muitos relatos muito interessantes. com certeza. Aqui o William Moraes, o nosso convidado da semana passada, esteve aqui. Quem não assistiu, pessoal, a live com o William Moraes, recomendo. Muito boa live também. E ele faz uma pergunta aqui. Wagner, meu professor ensinou que a movimentação interna deve ser limitada a certa contagem, pois para ela, sobrecarga era também prejudicial. Você concorda? Existe possibilidade de sobrecarga na movimentação interna? William, concordo completamente com ele, tá? Porque eu vi esse erro acontecer com pessoas de ficar fazendo uma circulação fechada interna e ficar eletrificado demais, sobrecarregado e ficar pilhado, cara, perder o ponto de equilíbrio. Isto eu concordo completamente, por isso que eu falei do exagero lá atrás de estado vibracional e outras coisas, ficar exagerando. Tá? Por exemplo, William, eu dou palestra, tem 200 pessoas aqui toda sexta, palestras abertas. Eu estou lá 2 horas falando, a minha energia está movimentando. Quando eu chegar em casa, o meu cérebro está acelerado. O que eu preciso fazer? Comer algo, escutar uma música, relaxar um pouco para voltar dentro do meu trâmite normal. Aí alguém vai falar assim: você voltando para casa da palestra precisa mexer com energia. Se eu mexer com energia, eu vou ficar no excesso, eu já estava mexendo na palestra. É um exemplo do que ele está falando. Sim. Realmente, depois de um certo ponto, você fica pilhado demais. Isso explica pesquisadores dessa área arrogantes e radicais. Ficam pilhados demais com isso. É tudo em equilíbrio, né? Exatamente. Excesso de nada é bom. Temos aqui a pergunta da Célia. Wagner, tive um sonho onde eu fui atacada por um ser que me deu uma rasteira e torceu meu braço esquerdo. Isso é violento, hein? Desde então estou em tratamento deste braço. Posso irradiar energia para melhorar? Olha, isso não está parecendo um sonho, né, Washington? É, Um ataque extrafísico ataque de um cara extrafísico. que na densidade, não é que ele deu rasteiro ou quebrou o baço dela, está fora do corpo, mas ele mexeu na energia dela de tal forma que ela trouxe essa energia e repercutiu. Tá, esta é Sim, uma possibilidade. Segundo, é possível que possa ter sido também um pesadelo sem assédio espiritual, pesadelo onde a mente dela criou uma situação em que alguém está tentando agredi-la e durante o pesadelo ela bateu o braço. É outra possibilidade, tá? De qualquer forma, trabalhar com energia sempre vai ajudar, principalmente se for um ataque. Agora, cuida agora do teu braço esquerdo, tá direitinho materialmente, e na hora de deitar, eleva o pensamento, se puder, pensa numa luz dentro do ambiente, para que se for um ataque extrafísico não ocorra novamente. E Célia, uma coisa, se isso aconteceu, não é do nada, alguma coisa em você deu acesso para o cara chegar. Porque, o Washington, não é só a presença agressora, é a pessoa, às vezes, dando espaço para o cara chegar. Então, tem que, de alguma forma, você tirar alguma lição disso e para que não aconteça mais e trabalhar a energia em equilíbrio, com amor também, porque tem um lado do sentimento, né, Washington? Não é só sim, técnica. Tem pesquisador que abomina quando você fala de amor. Não, tem que ser técnico. Não, é pesquisador chato, mimizento. Tá? Não, tem que ter sentimento legal. E eu vi gente assim também, eu acho, ó, pode vir o que for, eu dou um choque líquido com o meu estado vibracional. Isto é agressão também. com Isso é certeza. diferente de tem algo ali, deixa eu circular minha energia de forma criativa e que nessa circulação o universo inteiro melhore. Veja, tem que ter uma possibilidade de bem, de luz, senão só na técnica a pessoa fica pilhada, radical, chata pra caramba e acha que aquilo é o único método que existe. Tem que ter também o autoconhecimento, a autoanálise, né? Ver qual tipo de abertura que a gente deu, se deu abertura, como que foi essa conexão, essa sintonia aí, Isso. porque os caras não atacam assim sem se não tiver nenhuma abertura, né, Wagner? E outra coisa também, Washington, às vezes a carga está tão pesada que a própria pessoa não consegue se defender. Não É, tenha a arrogância de achar que você não pode pedir ajuda num grupo. Tenha com humildade. certeza. Tem coisa que você precisa de ajuda. Todos nós, tem algum momento que você precisa de ajuda. Nem tudo você consegue resolver. Isso não é dependência, é estratégia.
Então, deixa eu dar sim, um exemplo. Eu conheci gente que, teoricamente, falava de que você tinha que resolver tudo. E quando a coisa apertava, eu encontrava ela no centro espírita. Quer dizer, ela não falava aquilo em público, mas ela tinha sim. por causa da arrogância. Então, se precisar, se ela não conseguir se virar, que seria o legal, peça ajuda, vai num grupo, alguma coisa que possa ajudá-la. É, tem que ir atrás mesmo, né? Não pode achar que a gente dá conta de tudo, não. Ó, a Rafa faz mais uma pergunta aqui. Wagner, os seres elementais da natureza absorvem a força vital de frutas que são oferecidas como presente a eles? Mas é possível que a fruta desapareça para os nossos olhos? Sim, e outra coisa, o pessoal está na sintonia, Washington. No programa de hoje, no segundo bloco, onde eu falei da árvore, falei de espíritos da natureza, cara. Esse Dentro da árvore. programa tá Aí, imperdível. esse Para programa, quem ainda tá nessa live, esse programa pessoal, tá amanhã imperdível, né? o programa vai entrar no meu canal, provavelmente da tarde para a noite, né? Wagner Borges, meu canal. É o programa de hoje, que foi ao ar hoje, que enquanto ele estava aqui, ele estava passando lá. Eu contei a história de que eu fui acoplar com uma árvore num sítio lá em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, e quando eu acoplei, encostei minha testa, tinha um ser dentro da árvore com dois olhos vermelhos, que era o guardião espiritual da árvore, assim como os xamãs falam, Olha só. veio ver o que eu estava fazendo ali, cara. E aí eu comentei sobre isso. Agora, já se falava desde a antiguidade que esses seres da natureza podem absorver o prana da fruta. E ainda tem o lance da devoção da pessoa impregnar aquilo de energia. Esses seres podem trabalhar com essas energias. A área xamânica está cheia de relatos disso, e como a Umbanda é uma religião brasileira, surgida em 1908, que contém três vertentes energéticas, a dos brancos, dos negros e dos índios, uma parte da sabedoria xamânica também está na Umbanda, aonde se fala da questão das frutas e dos seres da natureza. É possível, sim. Agora, depende do grupo e como se trabalha isso. Muito legal. Ó, o comentário do Daniel Ciribelli aqui. Esses dias despertei fora do corpo no IPPB. Fui assistir uma palestra lá, mas assim que abri a lucidez, fiquei brincando de voar. Olha, Daniel, tem muita palestra fora do corpo lá no IPPB, não só minha, né? Tem dos mentores também, porque todo lugar, e não é só lá, lugares que trabalham com esclarecimento, a parte espiritual, tem um duplo, um campo energético, onde rolam atividades paralelas. E às vezes, durante o sono, Washington, as pessoas são levadas até lá para ou ajudar ou participar de alguma forma. Muitas vezes eu sou levado lá para dar palestra em outros lugares. Aí você fala, por que palestra? Está cheio de entidades desencarnadas apegadas que não sabem o que é um chakra e que teima com a ideia de que não morreu. Você é levado Sim. fora do corpo para conversar com ele e falar, cara, você desencarnou, passa para outro plano. E uma vez, uma entidade dessas, eu falei assim para elas, ô Washington, eu já sei que entidades superiores desceram até aqui, explicaram tudo para vocês e vocês não aceitaram. Vocês não aceitam a ideia de que passaram para outro plano. Se entidades avançadas vieram aqui e vocês não prestaram atenção, por que vocês estão prestando atenção no que eu estou falando? Que é a mesma coisa. O cara riu e fala assim: eles são anjos. O que eles falam a gente não consegue fazer. Tá, e por que você está me escutando? Porque você é homem igual eu. Se você pode, eu também posso. Então, tem lugares em que você indo projetado, Washington, é mais Sim. útil do que se viesse um mestre, porque é o tete a tete humano, a conversa, que às vezes é necessária ali. Por isso, a gente tem que facilitar a comunicação, a nomenclatura, para não ficar criando barreiras técnicas com as presenças. Sim. Você vai chegar para um cara que está ali desencarnado e fala assim: eu vou manipular a energia de tal forma, vou passar assim, assim, assado. Ele não quer saber disso, ele quer que você dê um oi, cara. Falei, aí, tudo bem? Eu vou te passar uma Isso, energia legal. Porra, tomara que você fique bem. Tem um lado humano, não é só técnica, não. com certeza. Nós, ser humano, porque quando eu falo humano, eu considero espíritos, os espíritos humanos também, são pessoas, né, Wagner? Não é porque desencarnou que deixou de ser uma pessoa, também é uma pessoa, só que sem o corpo físico. Nós temos essa necessidade afetiva de, né, de conversar com um outro ser humano, de ouvir uma pessoa igual a nós, né? Então isso é muito importante, inclusive para quem desencarnou, quem está do outro lado. E eu estive lá no IPPB também, com você lá. Nossa, a energia de lá é maravilhosa. Recomendo a quem não foi ainda no IPPB, façam uma forcinha e vão lá assistir as palestras do professor Wagner, que
são muito, muito boas. Aquele Essas ambiente é palestras, Washington, espetacular. eu fazia já no Rio de Janeiro, quando eu morava lá. Quando eu vim para São Paulo, finalzinho da década de 80, eu passei a fazer em São Paulo. Então, há mais de 30 anos que eu faço palestra de sexta, gratuita, sobre os temas projetivos, energéticos, anímicos, mediúnicos, gratuita esses anos todos, toda sexta. Atualmente, vão 200 pessoas, cara, com a gente em pé pra caramba. Eu estou mantendo essas palestras, olha, 3 décadas, cara, ali de frente. E uma coisa, apareceu muita gente pela internet falando do tema. É legal, mas é diferente você estar com uma turma na tua frente, 200 pessoas, olho no olho, suando junto, a É diferente. atmosfera. Então, esse tipo de trabalho Respirando o mesmo ar ali, né? trabalho é mais complexo do que uma live, ele é presencial. Sim, E ali rolam energias na hora, e eu sei exatamente o meu papel no contexto ali. sim. Austin, existe uma grande engrenagem cósmica, do qual nós fazemos parte como uma pequena peça. Então, enquanto pequena peça, eu tenho que funcionar direito para não emperrar a engrenagem. A engrenagem é muito maior do que eu. Eu sou uma pequena peça, você é outra, a Priscila é outra, quem está assistindo somos pequenas pecinhas de um enorme engrenagem de conhecimento espiritual. Cada um de nós, no pedacinho, precisa rodar perfeitamente. Então, quando se tem noção disso, você trabalha direito. A engrenagem não é tua, você é apenas uma peça Com dentro certeza. dela. E o alto permitiu que você reencarnasse para fazer aquela pequena parte direito. Então, uma responsabilidade enorme trabalhar com esses temas. Com certeza. Vamos para mais perguntas do chat aqui, pessoal. Aproveita que já já vamos encerrar a live com o professor, então, para as últimas perguntas aqui. Cris Souza, o sono excessivo também pode ser resultado de obsessão? Sim, em alguns casos sim, mas o sono tem várias causas, né, Washington? Com certeza. Hipoglicemia, ela está tendo apneia noturna e não percebe, daí fica sonada. É possível, por obsessão, a pessoa ficar sonada, mas eu não tenho como afirmar isso genericamente, porque tem muitas causas para isso. Olha, uma pergunta muito interessante aqui, a gente já até falou brevemente sobre esse tema aí, mas essa aqui é mais específica. O Wagner, da Mari Duarte. Wagner, ontem acordei com vários homens nus plasmados, acoplados em mim. Como faço para me desvincular desses seres? Não vejo pornografia, nem sofri abuso. Não entendo por que isso acontece. É difícil eu falar algo sem ver ela, Washington. Mas, Sim, por exemplo, especulando, tá? Tá, eu não sei se ela tem um parceiro fixo que está junto. E como é que é esse parceiro? Às sim. vezes vem por contaminação energética do outro. Ela não faz isso, mas o outro está vendo pornografia. Quer dizer, tem que olhar isso em detalhes. Segundo ponto, acúmulo de energia pode atrair entidades vampiras energéticas por causa do acúmulo. Terceiro, se ela tiver uma aura solta, com componentes mediúnicos abertos espontaneamente, eles estão vindo por causa disso. Então, são várias possibilidades. Eu não estou vendo ela, eu não tenho como dizer o que está acontecendo, que são várias possibilidades. De toda forma, irradiar luz e arejar a mente, deixar tudo tranquilo, isso tira esses caras do pé dela. Aí tá aí a dica. A Flávia Nobre pergunta aqui, professor, no desdobramento, primeiro vou para um plano espiritual onde fiz aulas com seres que apresentam formas humanas. Mas conforme as aulas, fui ao espaço. Poderia explicar isso? Professor? Deu uma pausa aí na internet do professor. Será que ele volta? Bom, pessoal, vamos ver, esperar aqui, ver se o professor Wagner volta à internet. Enquanto isso, pessoal, não se esqueça, semana que vem, live com Marcos Tadeu, falando sobre ufologia aqui no canal. Então, vai ser muito bacana também. E se você tem o desejo de conhecer o seu mentor espiritual, me chama lá no Instagram, Desenho do Guia, tá certo? O professor Wagner voltou aqui. Sabe o que foi, cara? Voltou. Aqui começou a chover pra caramba, deu um raio agora e estourou ali uma caixa de força de um poste, deu um ruidão, a conexão caiu. E ela vai, acho que ela vai cair de novo. Deu uma tempestade agora aqui, cara. É Ô, melhor a gente louco. encerrar só para não queimar os equipamentos aqui, tá? Travou por isso. Começou a chover pra caramba aqui. Tá certo. Então, vou fazer a última pergunta
E aí, as próximas a gente deixa para a próxima oportunidade, tá certo? Vamos lá. A pergunta aqui do William. Wagner, você que conhece tanto material didático, conhece e indica algum para criança? Como educar uma criança sobre o espiritual? Espera aí que eu Muitas pessoas têm perguntado. vou pegar um livro aqui para ela mostrar. Espera aí. Muito interessante, né, pessoal? Muitos pais aí não sabem lidar com a mediunidade da criança, tem dificuldade de explicar de forma lúdica, né? Olha, Então, para quem acabou tem de ser filho, lançado o livro Viajando nas Estrelas, da Liliane a Moura Liliane, Martins, minha amiga, é uma literatura infantil sobre saídas do corpo, cara. Olha aqui, ó. olha que Forma interessante. lúdica, linguagem infantil. Olha que bonitinho o livro ilustrado. Ótimo para criança. O que ela perguntou. Viajando nas Estrelas, editora Tesseracton, da Liliane Moura Martins. Se não achar nas livrarias, é só entrar no Instagram dela, Liliane Moura Martins, que lá tem o link para comprar o livro, tá? Acabou de sair, Ostra, o que ela perguntou. Sim. Bom, vamos então encerrar a live para não dar nenhum problema nos equipamentos, né, professor? Olha, cara, tá dando uma tempestade de raio aqui com chuva forte. Começou. Pessoal, as perguntas que não deram para responder hoje, anotem aí ou deixem nos comentários fixos da live para a gente marcar aí e deixar E aqui para anotado para a alguém próxima. despedir também. Ó o Rama aí, dê um Olha, oi pro pessoal, o Rama Rama. tá magrinho, porque eu tive que tosar ele por causa do calor, né? Ele ficou magrinho. Mas daqui a pouco cresce, rapidinho, ele fica aqui do lado o tempo inteiro. Dá oi lá para eles, Rama. Cadê ele? Ele fez 14 anos semana passada, Washington. Aqui em casa 14 anos? 14, aqui em casa são dois velhinhos. Ele com 14, eu com 61. Mas estão com muita energia ainda, tem muita lenha para queimar, né, Wagner? Professor, então aguarde um pouquinho aí, que eu já vou me despedir de você aí, eu vou dar só uns recadinhos pro pessoal aqui, tá? E desculpa aí o pessoal que a gente não respondeu pergunta, mas é que tá Sim, sim. forte aqui o negócio, pode queimar, já caiu, pode queimar o equipamento, aí é Sim, complicado. sim, sim, o pessoal compreende, né? Até breve.